focando no nosso tema central, tá certo? Vamos falar um pouquinho de produtividade e tecnologia com o Microsoft Teams. O Microsoft Teams eu vou entrar em vários detalhes da ferramenta, vou fazer também uma demonstração, tá? Para vocês não pensarem que a gente vai falar apenas passando o slide aqui para vocês, não é esse o foco, a gente quer botar a mão na massa mesmo, ser bem prático durante essa sessão, tá? E hoje nós vamos fazer uma sessão tanto falando um pouquinho sobre a ferramenta, um pouquinho do conceito, de como se utilizar e colocando a mão na massa para que vocês possam, quem tem Office 365, já começar a usar e quem não tem, iniciar também uma jornada como essa, contratando a ferramenta, tá? Entrando em contato com a gente, eu vou deixar os contatos ao final da nossa sessão. E aí vocês vão entender um pouquinho do que é o Microsoft Teams nessa sessão. Tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria me apresentar. Eu me chamo Thiago Lima e sou especialista de produtividade em nuvem aqui na HSBS, tá certo? Já trabalhamos aqui com Office 365, mais especificamente a HSBS trabalha aproximadamente desde 2010 com Office 365, desde o início da nuvem, tá? Aqui no Brasil, e ela foi uma das pioneiras em Office 365 e ferramentas de nuvem da Microsoft aqui no Brasil. Tá? Então, desde 2010, quando o Office nem era chamado de Office 365 ainda, ele era chamado de BPOS, a HSBS já trabalhava com Office 365. E não é por menos que existem essas competências aqui, como vocês estão vendo. Hoje a HSBS tem 6 competências Gold, tá? E outras competências de nível Silver. Então, isso mostra que a própria Microsoft certifica a HSBS como um parceiro categorizado entre os melhores do Brasil, tá? Eu também sou especialista de Office 365, tenho certificações de Office 365, Microsoft, tá? E tem um tempinho já que trabalho com Office 365. Mas não vamos enrolar muito, vamos ao que interessa, tá? Em primeiro lugar, eu queria trazer algumas tendências do nosso ambiente hoje em dia, tá? É muito comum isso aqui acontecer em muitas das empresas atualmente, né? Nesse ano em que estamos, em 2019, tá? Isso é uma tendência mundial, independente do cenário da sua empresa. Claro que existirão exceções, tá? Mas um exemplo muito comum, que é um dado que o Gartner trouxe para a gente, é que 4 vezes mais do que há 10 anos atrás, os usuários estão trabalhando remotamente. E como a gente pode considerar esse trabalho remoto, tá? Muitas vezes a pessoa pensa que trabalhar remotamente é exclusivamente a pessoa estar em casa, ligar um notebook, ligar um computador, sentar lá no escritório e iniciar esse trabalho remoto. Não necessariamente é dessa forma, tá? Se você tiver com seu smartphone, com seu tablet, já trabalhando fora do escritório, já pode ser considerado um trabalho remoto. E quem hoje em dia não tem uma conta de e-mail, um grupo do WhatsApp configurado lá com a equipe do trabalho, onde são discutidos vários assuntos fora do escritório, fora da empresa, durante a semana. Então, é um ponto bem interessante que a gente tem que se atentar. Também outro dado é que 47% das pessoas no Brasil trabalham pelo menos uma vez remotamente. E aí eu gostaria de retomar aquele conceito. Trabalhar remotamente não necessariamente é você estar sentado em casa trabalhando de home office. Tá com o smartphone, que hoje em dia é um dos uma das tecnologias que mais alavancou essa mobilidade, tá? Então, é muito importante a gente pensar nisso e de como facilitar o nosso dia a dia. Outro ponto também que foi levantado é que hoje nós temos 4 gerações trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. E isso, por muitas organizações, por muitos gestores, por muitas equipes, pode ser observado como um problema. Porque cada geração tem as suas peculiaridades, tem os seus costumes, tem as suas preferências da geração, a preferência geracional. Isso aí, muitas vezes, impede que as equipes trabalhem de forma mais sincronizada. Então, como superar um desafio como esse? Tá? E, por último, um dado do IDC é que, em 2020, 50% da força de trabalho na maioria das organizações serão de funcionários da geração milênio, tá? Então, é um dado, uma estatística de um futuro grupo de pessoas que estarão trabalhando, estarão tomando parte de 50% da área de trabalho de muitas organizações, tá? E muitos já viram esse slide, mas eu sempre gosto de falar sobre ele, pois quando a gente fala de diferenças geracionais, de diferentes grupos de gerações de suas preferências, a gente tem que se preocupar com como esse usuário gosta de trabalhar, porque na prática, nós sabemos que dentro das empresas, muitos funcionários, muitos usuários acabam trazendo as ferramentas que eles mais gostam de utilizar. Exemplo, muitos usuários acabam usando ferramentas de terceiros que a empresa nem contratou, mas que facilitam o dia a dia da sua utilização.
Por exemplo, um caso aqui, se vocês observarem, usuários da geração X ou geração Baby Boom têm preferência, tá? Na maioria das vezes preferem utilizar o e-mail como ferramenta de trabalho principal. Já usuários da geração Z, se vocês observarem, não gostam de utilizar, não preferem utilizar o e-mail. Ou usuários da geração Millennium, ocasionalmente ou algumas vezes preferem ou não utilizar e-mail. É um conceito também que é bem difundido entre essas gerações, tá? Se a gente observar, por outro lado, também o chat persistente, que é aquele conceito do WhatsApp, por exemplo, que é aquele chat onde você mantém o histórico do que foi conversado, tá? Existe a diferença entre instant e messenger, tá? Que é aquele chat instantâneo, aquele messenger instantâneo, que a mensagem depois que você fecha a janela é apagada, e tem o conceito de chat persistente. O caso do Teams, ele é uma ferramenta também de chat persistente. E aí, se vocês observarem, usuários da geração Baby Boom e X não preferem ou não gostam de usar chats persistentes, preferem utilizar e-mail, como vocês veem nesse gráfico. Já usuários da geração Z e Millennium têm uma preferência bem maior nesse tipo de utilização, tá? E quais são os desafios que nós temos em um ambiente de trabalho moderno, quando a gente olha para o nosso ambiente de trabalho tradicional e pensa assim, Tiago, como que a gente consegue mudar? Como que eu consigo transformar, tá, o meu ambiente de trabalho tradicional, que talvez não tenha uma integração tão legal entre as equipes, como eu consigo evoluir para um ambiente mais produtivo? Então, alguns dados que eu trago aqui, por exemplo, do IDC, é que 61% dos trabalhadores acham difícil trabalhar com os colegas. Isso é um problema de um ambiente de trabalho tradicional, onde as equipes não conseguem conversar, onde pessoas de setores diferentes têm dificuldades em interagir, tá? Então, isso é um problema muito comum dentro das empresas. E a gente sabe que quando a informação demora para chegar ou os usuários não conseguem se comunicar da melhor forma, isso acaba refletindo em outras áreas da empresa, tá? 46% dos funcionários da geração milênio também esperam mudar de emprego nos próximos 12 a 18 meses. Então, também isso é uma tendência dessa geração. Essa geração também é uma geração mais imediatista e costuma não esperar muito tempo. Se ele está insatisfeito, normalmente não é uma regra, tá? Mas normalmente essa pessoa procura uma nova oportunidade. Então, isso é um dado aqui que foi levantado. Outro ponto é também que 2 em cada 5 funcionários afirmam que deixariam seus empregos por causa de tecnologias defasadas, tecnologias deficientes, que acabavam atrapalhando a sua forma de trabalhar. Tá? E um último dado que, para mim, eu levantaria como um dos mais alarmantes seria que 3 horas e meia por semana são gastas esperando informações de outros colaboradores. Imagine quanto tempo vocês não gastam, as pessoas não gastam dentro das empresas esperando informações de outro funcionário. E esse tempo é totalmente desperdiçado. Tá? Então, é um dado que é muito importante a gente se preocupar com ele. Então, como reduzir esse tempo de espera entre troca de informações, entre compartilhamento de conhecimento, entre comunicação entre as equipes, é um ponto muito importante de ser focado para minimizar esse problema, tá? E o Teams ele veio exatamente para resolver muitas dessas dores, muitos desses problemas que tem dentro das empresas. Mas antes, o que é o Teams, Tiago? Eu falei que ele era o hub de comunicação da Microsoft, do Office 365, mas o que é ele especificamente? Só para você ter ideia, o Teams, o Microsoft Teams, ele é a ferramenta que teve o crescimento mais rápido na história da Microsoft, tá? Nenhuma outra ferramenta teve um crescimento tão grande assim em tão pouco tempo como o Teams teve. Tá? É tanto que em menos de 2 anos ele já está em 329 mil organizações já usam o Teams hoje de forma definitiva, tá? 87 empresas do top 100, né, do ranking da Fortune, estão já usando o Teams também. Então, imagine que as 100 empresas mais ricas do mundo estão usando também o Teams. 44 idiomas também são suportados pelo Microsoft Teams. Então, se você tem uma empresa que é uma multinacional que precisa habilitar ou ter uma facilidade entre a comunicação entre diferentes filiais, seja no Brasil ou em outros países, tá? Também é importante saber que ele é multilínguas. Então, é legal pensar nisso. E um outro ponto é que 60 clientes, tá? A Microsoft já tem 60 clientes que já usam mais de 10 mil usuários ativos no Teams. Então, você pensar assim, não, Tiago, isso aí só funciona para organizações pequenas, organizações menores, para um escritório pequeno. Não é o caso, tá? A gente tem clientes com mais de 10 mil contas que já estão utilizando o Teams de forma
produtiva, tá? Com várias regras, com retenção de informação, com total segurança entre os dados que são trafegados lá, com total controle. Caso você seja de TI, a gente vai entrar também nesse tema, tá? E o Teams ele surgiu, tá? Com foco em algumas necessidades da organização. Uma delas é a necessidade de mobilidade. Por exemplo, 45% das pessoas usam tecnologias sociais na vida, tá? Redes sociais corporativas, tá? Isso ajuda bastante na comunicação entre as equipes. Os usuários também estão trabalhando em mais dispositivos. Normalmente, todo mundo tem um notebook, a maioria dos usuários tem um notebook, e aí às vezes tem outro desktop no escritório, também tem um smartphone, e aí é praticamente quase que 100% das pessoas têm um smartphone. E aí, esse conceito, tá? Os celulares mudaram completamente a forma com que as pessoas se comunicam e trabalham hoje em dia, tá bem? Além disso, as pessoas também usam diferentes aplicativos e serviços para melhorar esse tipo de comunicação. Então, é uma coisa que tem mudado muito a forma com que as pessoas trabalham, tá? Outro ponto também é a variedade de gerações juntas. Eu falei nos dados que eu trouxe anteriormente que os usuários, eles hoje estão trabalhando com equipes de várias gerações, tá? E que uma das principais forças de trabalho em 2020 seria a geração Millennium. Mas um ponto que é interessante a gente focar é que o Teams ele consegue integrar equipes de diferentes que tenham diferentes objetivos, que tenham diferentes expectativas, que tenham diferentes habilidades, tá? Por exemplo, alguns usuários preferem usar e-mail, como eu falei anteriormente, mas outros usuários preferem utilizar reuniões, videoconferências, chat persistente e outras soluções, tá? E quais são os pilares que o Teams ele é baseado, tá? Normalmente a gente se preocupa muito com o conceito de comunicação. Então, o Teams ele se baseia na parte de comunicação usando, desculpa, ele usa o chat, tá? Então você tem um chat tanto em grupo quanto individual, então um chat ponto a ponto ou um chat em equipe. Você pode criar também grupos de discussões via chat, como se fosse mesmo aqueles grupos do WhatsApp. É um ponto bem interessante de se utilizar o Microsoft Teams. E quando a gente fala de WhatsApp, o Teams também tem aplicativo mobile, tá, pessoal? É bem importante salientar que todas essas ferramentas da Microsoft, todas as ferramentas do Office 365 também têm aplicativos mobile que facilitam muito a utilização, tá? No conceito de comunicação, temos também a parte de meeting, tá? Que seria a parte de agendamento. Então, a agenda do seu Outlook, a agenda do seu e-mail também é integrado aqui. Isso é uma coisa que facilita bastante. E o outro ponto é a parte de ligações, chamadas, onde você pode fazer chamadas ponto a ponto com apenas áudio ou áudio e vídeo. É uma parte bem interessante de se utilizar o Teams. Porém, não é só isso. A gente tem também o conceito de colaboração. Dentro da parte de colaboração, vocês podem fazer, por exemplo, coautoria de documentos, fórum de discussão dentro de uma equipe, tá? Dentro de um time, onde vocês podem criar os times de vocês dependendo da demanda do projeto. É muito importante pensar nisso, tá? E esse conceito de colaboração entre diferentes aplicativos eu acho sensacional, pois não necessariamente você vai ter um único aplicativo, você tem um hub mesmo de produtividade e colaboração em um único aplicativo, em uma única tela. Isso é uma das coisas que eu mais acho interessante no Teams, tá? Outro ponto também é a parte de personalização. Eu acho que essa foi um dos principais motivos do Teams ter uma aderência tão legal. Por quê? Ele não se isola exclusivamente nas ferramentas da Microsoft. Se você disser assim, não, Tiago, eu não quero, eu uso uma ferramenta de chamados de um terceiro aqui, e eu quero continuar utilizando ela para gerenciar tickets, entre outras coisas. Você não precisa se preocupar. O Teams ele também aceita esse tipo de integração com ferramentas de terceiros, ferramentas externas. Existem N ferramentas, existem também boots, caso você queira automatizar processos, tá, de comunicação dentro da sua empresa, processos internos, perguntas. Tem um boot aqui que eu acho interessantíssimo, que ele auxilia no agendamento de uma reunião. Tem outro boot que tira dúvidas. Tem boot que auxilia numa viagem, por exemplo. Então, é bem interessante essa automação e a personalização que o Teams consegue fazer. Tá? E por último, para quem é de TI, eu acho que essa preocupação é bem interessante, ou também você que se preocupa mais com a parte de retenção de dados, segurança, conformidade das informações, o Teams também ele tem o portal de conformidade e compliance
dentro do próprio Office 365, onde você tem total controle do que é trafegado, do que é transmitido, e também consegue definir políticas por grupo de usuários, por tipos de conversa, por exemplo, também por comunicações externas. Se você quiser que o seu time se comunique com outras organizações, você pode definir isso ou não. Você tem N possibilidades de melhorar e controlar essa solução, tá? Mas antes de mais nada, vamos ao que interessa, que é demonstrar também o que a ferramenta é capaz na prática. Eu sei que tem muita gente que quer ver o time na prática e não ficar vendo apenas slide. Tá bem? Eu estou aqui com um usuário, tá? Na verdade, eu estou aqui com uma usuária, que é a Megan, que vai nos ajudar aqui nesse nosso exemplo, tá certo? Então, ela tem uma máquina aqui onde ela utiliza o Windows 10, tá? Uma máquina Windows 10, e ela tem o cliente do Teams instalado na máquina dela. Pode utilizar também no smartphone ou também via navegador. Se você acessar portal.office.com, é possível também iniciar o seu Teams por lá. Porém, a experiência é mais completa usando o aplicativo, tá? Funciona no Windows 7, no Windows 10, no Windows 8, em smartphone. Você pode utilizar a ferramenta do Microsoft Teams. Porém, a utilização do Teams, ele é muito personalizável. Por exemplo, como é que nós começamos o nosso dia a dia hoje no ambiente de trabalho? Muita gente inicia o dia abrindo a caixa de e-mail e lendo as mensagens. É uma forma de se utilizar. Por exemplo, a Megan poderia vir aqui no Outlook dela, no Outlook Web, e abrir a caixa de entrada dela. Essa é uma maneira de se trabalhar. Porém, será que essa é a maneira mais produtiva de se utilizar as ferramentas de produtividade, como o Teams, por exemplo? Eu acredito que não. Nesse cenário aqui, a Megan, ela em primeiro lugar pode olhar as notificações que ela recebeu. Exemplo, clicando aqui na aba Atividades, tá? Na opção Atividades, ela consegue ver que o Alex curtiu uma mensagem dela, tá? Que ela foi mencionada também em algum local, tá? E eu posso fazer filtros aqui das atividades em que ela faz parte. Então, exemplo, aqui eu cliquei em atividades e no Alex, então deu para ver que o Alex curtiu uma mensagem dela. Tá? Aqui é a tela do chat. Tá? Eu posso vir aqui também na aba chat e conversar com o Alex. Um outro ponto aqui também, ó, que está aparecendo já para ela, tem uma mensagem aqui da Lydia Holloway. Então, já chegou uma mensagem aqui, ó, boa tarde, Megan, tudo bem? A Megan pode vir aqui e responder a Lydia. Boa tarde. Posso até mencionar também, usando o símbolo do arroba, que é um recurso que é bem interessante, que é chamar a atenção do colaborador. Então, dá uma chamada a mais ao usuário. Dê um backspace aqui também para ficar melhor a formatação e não o nome completo dela. Então, boa tarde, Lídia. Tudo bem. Dou um enter aqui. Posso curtir a mensagem dela, tá certo? Uma outra coisa que é bem legal também é que eu posso compartilhar arquivos com ela. Então, tá vendo essa aba arquivos? Se eu anexar algum arquivo que esteja nessa máquina aqui, por exemplo, ele já vai ficar aqui nessa aba arquivos para que a comunicação seja feita de forma mais fácil. E o que é que tem aqui por trás, tá? Para quem é um pouquinho mais curioso, o que está acontecendo por trás quando eu compartilho um arquivo com a Megan, por exemplo, no caso com a Lídia. Vou escolher aqui compartilhar um anexo e vou escolher alguma coisa do meu OneDrive, do OneDrive da Megan. Vou escolher aqui viagem de funcionários e compartilhar. Se eu clicar aqui em apenas enviar, automaticamente o que eu estou fazendo por trás em background é compartilhar um arquivo que está no OneDrive da Megan com a Lídia. É um conceito que é bem interessante. Se você observar aqui na aba arquivo, agora aparece que foi compartilhado, enviado pela Megan. Caso você queira desistir desse compartilhamento, dá para acessar o documento e cancelar esse compartilhamento que foi feito entre os colaboradores. Tá? No ponto a ponto também, a gente pode iniciar uma chamada de áudio, vídeo também, caso tenha uma câmera disponível. E aí a gente fala também um pouquinho dos equipamentos de câmera. Pois, por exemplo, eu vou falar ainda em mais detalhes em uma funcionalidade de criar reuniões do Teams, mas hoje em dia a gente entra num conceito onde a maioria dos computadores e notebooks tem uma câmera, tem um webcam. E qualquer lugar para você pode se tornar uma sala de reunião quando necessário, tá certo? Já eu entro nesse tema. Aqui sobre esse botão eu posso adicionar um outro participante a essa nossa conversa. Por exemplo, o Alex vai agora participar também dessa discussão. Clicando aqui em adicionar, ele agora faz parte dessa discussão. E aí os três podem estar conversando, fazendo uma conversa em grupo
que é muito utilizada num ambiente como esse. Outro ponto que é legal também aqui, ó, que a gente tem embaixo alguns detalhes, posso adicionar anexos, posso mudar a formatação, enviar alguns GIFs, tá? Algumas animações, tem essas possibilidades, tá? Mas um ponto que é bem produtivo aqui, que eu gosto, é de enviar de criar uma reunião para essas pessoas que eu estou conversando. Veja que eu não preciso nem entrar no meu Outlook para enviar uma reunião para esses usuários. Se vocês observarem também, ele está consumindo o status de ocupado do usuário. Então, a Megan está enviando um invite para o Alex e para a Lídia, mas aqui ele está dizendo que nesse horário aqui, ó, dia 13 às 15h30, 13 de fevereiro, a Lídia está ocupada. Deixa eu tentar mudar o horário para ver se fica melhor para ela. Vou colocar aqui às 17. Ela já está disponível, tá vendo? Então, veja que eu não preciso mudar de tela, não preciso mudar de aplicativo para fazer muitas das ações que a gente faz no dia a dia, que é agendar uma simples reunião, tá? Posso convidar outros participantes aqui também. Megan, Lídia, deixa eu ver mais alguém. Aqui ele está me perguntando o canal, tá? Acabei errando, eu posso escolher um canal, uma equipe que eu tenha. E embaixo eu posso convidar os participantes. No caso, o Diego aqui, por exemplo, pode participar também dessa sessão, tá? Não vou enviar, vou fechar para entrar em outro exemplo para vocês. Saindo aqui da parte do chat, a gente tem a área de equipes. Porém, se vocês observarem também, é possível conversar com usuários que estão no Skype ainda. Porque você pode dizer, Tiago, eu quero usar o Teams, mas tem usuários aqui na organização que não usam ainda o Teams. Tá? Dá para usar o Teams em um formato que a gente chama, falando mais tecnicamente, em um formato de ilhas, onde alguns usuários usam o Teams e outros usuários usam o Skype, até que todo mundo realmente esteja usando definitivamente a ferramenta. Tá? Caso você não encontre a pessoa aqui nos contatos recentes, dá para clicar aqui em cima e clicar em novo chat para iniciar uma nova conversa. Tá? Vou colocar aqui Alex, só como exemplo, mas já tem um chat aberto ali. Eu poderia iniciar uma conversa com ele, como eu já fiz aqui anteriormente. Na aba Equipes, a gente tem as nossas equipes e grupos de trabalho. Nós recomendamos normalmente que essas equipes sejam criadas baseadas não somente em setores, tá? Mas sim baseada em projetos ou até mesmo em equipes multiatividades. Exemplo, às vezes você tem um projeto que envolve pessoas da área comercial, que envolve pessoas da área do marketing, que envolve pessoas da área técnica, da área de desenvolvimento. E aí, muitas vezes, a gente tem aquele conceito de setor, de setorizar as ações. Então, eu estou numa ação aqui e aí eu transfiro para um outro setor. Mas quando a gente trata os projetos nesse formato de equipe, eu posso ter numa única equipe, tá? Vários canais, e aí a gente tem esse conceito de criar equipe e também ter o canal. Eu tenho aqui uma equipe chamada, que eu quero trazer nesse exemplo para vocês, uma equipe chamada time de projeto Mark 8, projeto 8, né? Então, aqui eu tenho vários canais, eu tenho um canal de engenharia, eu tenho um canal de fábrica, eu tenho um canal de marketing e tenho um canal de pesquisa e desenvolvimento, tá? Dentro desses canais eu posso criar discussões, e aí uma coisa que é bem legal, que fica todo o histórico aqui do que for discutido dentro dessa área. Se uma pessoa entrar posteriormente no time, mesmo assim ela vai poder consultar o histórico. Exemplo, muitas vezes em alguns projetos maiores, acontece de um colaborador ou outro sair. Exemplo, um projeto de 1 ano de duração. Às vezes um colaborador entra de férias, ou um acaba se desligando da organização. E como que a gente consegue dar continuidade a essas ações? Por exemplo, muitas vezes no ambiente de trabalho atual, as pessoas pegam os e-mails antigos daquele colaborador e começam a ler tudo para tentar se inteirar do que ele fazia. Porém, no ambiente de trabalho mais moderno, talvez isso nem seja necessário, pois se tudo for tratado dentro do time, dentro da equipe, você não precisa se preocupar com essas questões. Exemplo aqui, eu estou numa equipe geral e eu posso criar uma discussão aqui com algum colaborador, fazer algumas perguntas. Exemplo, @Lídia. Verificar a demanda. A demanda XYZ, só como exemplo, tá? E aí a Lídia pode ir lá no Teams dela, no smartphone dela e responder essa mensagem.
Eu estou aqui com ela logada aqui em outro local. E se vocês observarem aqui, ó, eu estou com a Lídia logada no navegador, tá? Só para vocês se localizarem, eu estou com a Lídia aqui. E aqui no símbolo do Teams dela, na parte de equipes, tem um símbolo de um arroba. Por quê? Porque ela foi mencionada nessa equipe, tá? Então, se a gente clicar aqui e observar as equipes lá, Projeto Mark 8 tem um número 1 aqui, porque provavelmente ela foi mencionada e tem alguma coisa que ela não leu ainda aqui, tá? Ela consegue ver aqui onde ela foi mencionada e pode responder essa thread, essa conversa. Tá? Clicando aqui em responder. Ok, Megan. Dei um enter e já estou enviando a mensagem. A Megan, por sua vez, vai receber essa notificação e continuar tratando essa atividade. Se você observar aqui, ó, chegou até uma notificação para ela. Tá? Vou até curtir a mensagem para vocês verem como funciona essas notificações. Chega para o usuário aqui alguns alertas aqui na lateral, tá vendo? Então, você consegue ver o que está acontecendo e se você clicar, você vai diretamente para essa ação. Bem tranquilo, né? Clicando aqui em atividades, a gente também consegue fazer alguns filtros do que está acontecendo com o usuário. Por exemplo, se eu clicar aqui nesse filtrar, eu consigo ver onde o usuário foi mencionado. Então, se eu for começar o dia pelas ações em que eu fui mencionado, eu posso fazer um simples filtro aqui e ir diretamente aonde eu quero atuar. Tá certo? Clicando aqui, ó, eu consigo ir diretamente para essa ação. Posso aplicar outros tipos de filtros, tá certo? Tem uns que eu acho bem interessante, como esse de curtidas, não lidas também, respostas, seguindo, chamadas perdidas, pois a gente tem esse conceito de, se o usuário não atendeu, ele deixa uma notificação dizendo que você teve uma chamada não atendida, tá certo? Continuando aqui, a gente tem a parte de reuniões, onde eu consigo criar uma reunião online ou até mesmo uma reunião presencial, caso eu queira. Ele está consultando aqui, o Teams consulta a agenda do usuário, mas eu posso vir aqui em agendar uma reunião e criar uma reunião nova, até como eu mostrei lá diretamente com o usuário. Eu posso criar uma reunião do Teams ou posso criar uma reunião em uma sala presencial realmente, e não uma reunião do Teams. Posso fazer dessa forma também. Tá? Aqui eu tenho algumas salas de reuniões que eu posso escolher para agendar esse evento. Adele, defino o nome aqui, teste, uma hora específica e clico em agendar. Tudo isso aqui está sendo sincronizado com o perfil do usuário no Office 365. Então, eu não preciso me preocupar em ter que criar o evento lá no Outlook ou ter que sincronizar minha agenda. Não, está tudo sincronizado e eu consigo ter alertas e notificações do que está acontecendo aqui. Tá? Na aba arquivo, pessoal, a gente também tem os arquivos recentes que foram trabalhados com o usuário. Então, um arquivo aqui que a Megan utilizou há pouco tempo, ele já mostra aqui qual foi a última modificação. Aqui também temos os arquivos do OneDrive ou os arquivos do Teams, pois o conceito do Teams é realmente que você não precise sair desse hub, tá? Dessa central de comunicação, dessa central de compartilhamento e colaboração e ir para outras janelas. Você consegue trabalhar exclusivamente nessa ferramenta, tá? Clicando aqui em equipes novamente, eu tenho outra coisa que eu acho bem interessante também. Tiago, eu tenho necessidade de trabalhar também com e-mail, não apenas com conversas, mas eu quero trabalhar também com e-mail, pois eu tenho essa necessidade de ter documentações que eu recebo de alguns clientes por e-mail. Dá para fazer? Dá também. Se vocês observarem, o Teams ele tem também o endereço de e-mail. Basicamente, você pode ir no canal específico, exemplo, pesquisa e desenvolvimento. Nesse canal aqui, tá? A Lídia foi até mencionada. Na verdade, a Megan foi até mencionada pela Lídia, tá? Perguntando se a proposta já foi aprovada pelo cliente. A proposta de conversa já foi aprovada pelo cliente. Sendo que sim, tá? Curti essa mensagem. Mas imagine que eu precisasse mandar aqui uma prova de que a proposta foi aprovada, o ok do cliente. Poderia fazer também. Clicando aqui, ó, sobre esses três pontinhos no canal, eu consigo obter o endereço de e-mail, tá? E lá no meu Outlook, copiar aqui, e lá no meu Outlook eu posso enviar por e-mail o que foi solicitado, tá? Vou colocar o e-mail aqui, vou mostrar para vocês aqui a telinha.
Falando e-mail, aprovação do cliente. Aprovação do projeto. Segue. Posso copiar outras pessoas, mas estou mandando para aquele canal do Teams. Clico em enviar. E aquela equipe, pessoal, vai receber de uma maneira que a gente chama um e-mail com uma coexistência não, mas um e-mail com experiência rica. Então, a mensagem vai chegar aqui na equipe com uma experiência legal. Vou clicar aqui em pesquisa e desenvolvimento. E se você observar, tá com a formatação do meu e-mail, com a assinatura também, tudo certinho, mantendo a fidelidade sobre esse e-mail. Se eu quiser ver o e-mail original, basta clicar aqui em ver, exibir o e-mail original, que dá para visualizar também, tá? Consigo ver o e-mail de quem mandou, tudo isso. Então, se você tem essa necessidade, se alguns usuários não estão muito familiarizados com o Teams ou preferem utilizar e-mail ainda em algumas situações, dá para utilizar de forma híbrida, usando o e-mail e a experiência do Teams. Tá certo? Dentro do Teams, a gente também tem a questão de personalização, que foi o que eu falei. Eu posso ter as abas aqui com abas de arquivos, onde, por exemplo, eu tenho apresentações aqui, eu tenho algumas pastas, eu tenho imagens aqui do projeto, tá? Se eu clicar, eu já tenho um preview dessa imagem. Tá certo? Posso também, durante uma imagem dessa, tá? É uma coisa que eu acho bem legal também para mencionar uma pessoa em um arquivo que está dentro da equipe. Posso vir aqui, ó, nesse símbolozinho aqui do chat, conversa, e conversar com alguém. @Adele. Legal, ou então, esse arquivo aqui, essa imagem. Pronto. Se a gente voltar lá para a nossa equipe, a gente vai ver que na conversa ele aproveitou aquela discussão. Aquela imagem, ele está marcando ele está marcada para esse arquivo. Então, é bem legal a gente ter esse conceito de saber utilizar os arquivos do Teams, pois a gente tem uma personalização bem legal. Um outro ponto também que eu costumo utilizar bastante é a possibilidade de transformar arquivos em abas. Por quê? Exemplo, aqui eu tenho o projeto Mark8, especificações, deixa eu ver um aqui, controller, por exemplo. Eu posso clicar sobre ele já vai abrir um preview do meu Excel, dessa minha planilha do Excel, mas eu poderia também transformar ele numa aba, tá? É legal aqui esse conceito porque eu tenho uma experiência também muito rica aqui com Excel, com gráficos, tá? Tabelas dinâmicas, entre outras coisas, entre fórmulas e tudo mais. Posso editar diretamente aqui clicando em editar, ó. Vocês observarem, clicando em editar, eu já posso começar a editar esse documento aqui, essa planilha em várias mãos. Tá? Não vou mudar muita coisa, só para vocês verem. Mas se você disser, Tiago, eu não quero trabalhar com Excel dessa forma, eu quero trabalhar com Excel no aplicativo do Excel. Dá para fazer também? Dá. Eu posso vir aqui e mandar ele abrir no Excel, ou posso aqui diretamente no documento, tá? Cadê? Performance. Controller. Posso clicar, quando eu clicar sobre ele, eu posso já mandar editar com o Excel instalado na minha máquina. Então, clicando aqui, ele está com o Excel. Ele vai chamar o aplicativo que está instalado na máquina da Mega. Então, é um conceito bem interessante. E, mais uma vez, reforçando que você não precisa estar mudando de aplicações, mudando de aplicativos para continuar com essa experiência. Tá? Aquela modificação que eu fiz já foi salva em tempo real. Não precisei me preocupar com muita coisa, pois eu poderia estar editando esse documento com várias pessoas simultaneamente. E aí a gente não precisa mais estar esperando informação do usuário, pois vários usuários podem estar trabalhando na mesma conversa, no mesmo documento, simultaneamente. Tá certo? Tiago, eu quero que esse documento aqui vire uma aba. Como é? É difícil? É fácil? Muito fácil, pessoal. Clicando aqui, ó, nesses 3 pontinhos, eu posso mandar ele se transformar em uma guia. Além de poder mover, baixar, uma cópia na minha máquina, renomear, obter o link para compartilhar com alguém. Mas eu posso transformar ele em uma guia, que é um ponto bem interessante, que ele vai se transformar uma aba lá do meu Teams. E aí a gente entra naquele conceito de personalização. Não só vou ter o arquivo aqui na minha aba arquivos, mas eu posso ter um arquivo específico, como um cronograma, por exemplo, que vai estar realçado aqui nessa minha aba arquivos.
Se eu for lá em conversas, eu até consigo ver que uma nova aba foi criada em alguns casos, tá? Eu vou criar aqui uma aba também que nos dá outras possibilidades. Clicando aqui no sinalzinho de mais, a gente pode criar uma aba com o formulário do Forms, com uma planilha do Excel, com o Planner, com o Power BI, documento do Word, Excel. E o diferencial é que também tem outras ferramentas. Por exemplo, ferramentas de terceiro, aqui ferramentas da Cisco, GitHub, Evernote, Dynamics, ferramentas que não são nem do Office, mas que o Teams permite que você integre e aí personalize da melhor forma, da forma que você mais prefere a sua ferramenta, tá certo? Você pode pesquisar aqui e usar outras possibilidades. Aqui eu tenho outra aba também, que é uma aba do Power BI. Imagine que nesse projeto, em tempo real, nós queremos fazer um fórum de discussão, tá? Tem a aba conversas, mas também eu quero, em tempo real, eu quero que os gestores, eu quero que os colaboradores também que estão nesse projeto acompanhem os dados e os insights dessa minha comunicação, desse meu projeto. Então, em tempo real, eu posso estar também trabalhando com um gráfico do Power BI. Exemplo, vamos dizer que estamos com um projeto envolvendo a equipe de marketing. Você quer ter também um painel aqui onde você vai estar coletando os sentimentos dos comentários que estão sendo feitos pelos clientes. Existe essa possibilidade. Existe um serviço chamado Cognitive Service do Azure, que integrado ao Office 365, conseguimos coletar algumas informações dos usuários, até mesmo ler um comentário, ler uma imagem. Eu vi vários cenários que é possível fazer, como, por exemplo, reconhecer se uma imagem é um drone, reconhecer se aquela imagem é uma pessoa. Então, ele tem uma porcentagem de assertividade e pode te trazer alguns insights num gráfico ou nesse caso, nesse BI, tá certo? Esse gráfico é dinâmico, tá? Então, se eu quiser fazer alguns filtros aqui em tempo real, eu não preciso ir para outra ferramenta, eu não preciso ir para abrir um outro aplicativo. Diretamente aqui no meu Teams, eu consigo consumir esses dados aqui do meu BI, tá? Clicando aqui, ó, ele vai fazendo alguns filtros para mim, caso eu necessite. Tranquilo? Outra ferramenta que eu costumo utilizar bastante dentro do Teams é o Microsoft Planner, tá? Que é a ferramenta de planejamento de atividades do Office 365. Aqui dentro do Planner, você pode criar ele como uma aba do Office 365. Basta clicar no sinalzinho de mais e adicionar ao seu time, sua equipe. Aqui, por exemplo, eu tenho algumas atividades. Uma delas mesmo está atrasada pela Megan. Se você observar aqui, ó, formação da equipe do projeto é uma atividade com vencimento no dia 2 de janeiro, tá? E está atrasada. E aí, se a gente clicar aqui sobre ela, a gente pode ter mais detalhes. Ela está em andamento, data de início foi no ano passado e a data de conclusão a previsão da data de conclusão foi no dia 2. Tá certo? Mas eu costumo utilizar muito o Planner aqui dentro porque eu consigo fazer alguns engajamentos, algumas conexões. Clicando aqui nesse sinalzinho de mais, eu consigo copiar o link da tarefa, tá? E aí eu consigo mencionar alguma pessoa para essa tarefa. Exemplo, eu vou copiar essa aqui, essa atividade, que é a formação da equipe. Vamos dizer que não era a Megan que era responsável, e sim a Adele, tá? Posso remover aqui a Megan e deixar a Adele, no caso, nessa situação. E aí, eu consigo ir aqui no meu quadro de conversas e dizer @Adele, dá uma olhada nessa tarefa e dou um Ctrl+C, um Ctrl+V, perdão. Quando a Adele clicar sobre essa tarefa aqui, tá? Automaticamente ela já vai cair naquela atividade do Planner que é de responsabilidade dela. Deixa eu até usar aqui um outro navegador aqui para mostrar como exemplo para vocês. No caso, eu nem estou logado com a Adele, estou logado com a Lídia, mas vocês vão entender. Aqui em pesquisa e desenvolvimento, tem novas mensagens, e clicando sobre esse link aqui, ele vai diretamente para aquela atividade do Planner que foi mencionada pela Megan. Tá? Bem facinho. Deixa eu carregar. Pronto. Então, se a Lídia ou a Adele já concluiu essa atividade, ela pode já mudar o processo dessa atividade para concluída. E aí,
essa atividade pode se dar como concluída. Tem também a parte de labels, tá? As abas, que é muito utilizada no Planner, e eu costumo utilizar essas abas como prioridade para definir quais são as tarefas mais prioritárias, porém as labels são customizadas, e aí vai depender da sua necessidade. Tranquilo? Se eu for lá em Planner, novamente agora, a gente tem aquela tarefa como concluída, e aqui embaixo ele mostra as tarefas concluídas. Ele até diz quem concluiu a tarefa, tá? Lembra que a tarefa nem era da Lídia, tá? A tarefa era da Adele, mas quem concluiu foi a Lídia. Se a gente colocar o mouse aqui, eu acho que dá para ver quem foi a pessoa que concluiu, realmente. A Lídia Holloway que concluiu no dia 13. Então, você tem todo o controle de quem concluiu, de quem é o responsável, das atividades. É possível também movimentar as atividades aqui dentro do Teams mesmo. Então, eu tenho uma tarefa aqui que eu quero mover para um outro bucket, para outra coluna. É possível fazer também, tá? Se eu quiser modificar também a forma de visualização, tudo que o Planner faz, é possível fazer aqui também por dentro do Teams, de uma forma bem interessante e completa. Então, não é necessário ficar mudando de aplicativos para usar a ferramenta de forma total. Clicando na aba gráficos, a gente tem aqueles insights que o Planner traz, que é muito interessante, onde a gente vê as tarefas atrasadas, as tarefas restantes, as tarefas concluídas, o que está em andamento e o que não foi iniciado. Eu consigo fazer filtros por pessoas, filtro por colunas também, tá? E saber quantas atividades cada um tem. Tranquilo? Na aba agenda, a gente tem um calendário do que está sendo tratado e onde está sendo tratado também num calendário da própria equipe. Tranquilo, pessoal? Eu queria falar também ainda da parte de comunicação aqui do Teams, antes que também que o nosso tempo acabe estourando. A gente tem aqui a parte de reunir agora. Esse link aqui a gente consegue fazer uma reunião rápida. Então imagine que algumas equipes que precisam fazer brainstorming no meio da tarde, uma reunião que precisa de um engajamento melhor, uma reunião rapidinha. É necessário essa comunicação entre as equipes de uma forma rápida e dinâmica. Então, usando esse botãozinho aqui, reunir-se agora, a gente consegue iniciar uma sessão com as pessoas que fazem parte dessa equipe. Ele me pergunta qual o assunto e qual o tema dessa sessão que você quer criar agora. Posso definir aqui, tá? Então, vamos lá, eu estou na pesquisa e desenvolvimento, pode ser um kickoff ou então, sei lá, um teste mesmo. E aí eu posso definir se a minha webcam já vai iniciar ativa e se eu quero colocar também no meu calendário essa sessão que eu estou iniciando agora. Clicando em reunir-se agora, ele já vai se conectar ao meu Teams. Ele está dizendo que eu estou sem microfone, pois eu estou usando o equipamento de som do notebook para essa sessão do próprio que eu estou fazendo com vocês no meu próprio Teams, então eu não consigo utilizar aqui. Mas eu poderia ligar o webcam, poderia bloquear o meu microfone. Também é possível compartilhar minha área de trabalho ou alguma janela específica, tá certo? Lembra também dos usuários que estão naquele time, eu posso convidar eles aqui, ó. A Lídia, por exemplo. Vamos lá, Lídia, vamos participar da reunião? Se eu clicar aqui sobre ela, eu consigo pedir para ela ingressar. Então, ela vai ser convidada. O Alex, não sei se está aqui nessa equipe, mas eu posso convidar também. Alex. E eles vão ser solicitados a ingressarem nessa equipe, tá? E aí agora o Alex entrou também nessa sessão. A Lídia ainda não atendeu, mas ele fica aqui chamando até que ela atenda ou que ela não atenda e aí vai mostrar como ocupado, tá certo? O Alex ele poderia compartilhar a tela dele, ele poderia fazer algumas outras coisas. A Megan também pode fazer isso. Mas uma coisa que eu acho bem interessante também nessa sessão e que muitos de vocês já conhecem, que o Skype já faz também, é a parte de gravação. É possível, durante uma sessão, iniciar a gravação da nossa tela, ou a gravação não só da tela, mas do que você está transmitindo, do áudio, do vídeo, do texto que está sendo transmitido, da tela que está sendo compartilhada. É possível iniciar essa gravação durante uma sessão. Isso facilita bastante para os colaboradores que não puderam participar do evento e também facilita para que você tenha um histórico dessa reunião, tá? Muita gente utiliza aquele caderninho para anotar tudo que foi discutido na reunião, isso é importantíssimo, tá? Porém, a gente tem outras maneiras de fazer isso. Gravando a reunião é uma delas, mas também eu posso ter uma ata de reunião diretamente aqui no Teams, ó. Veja como é interessante. Em anotações da reunião, eu posso vir aqui em cima e começar a fazer algumas anotações. Então, tudo que foi discutido, tudo que está sendo discutido nessa sessão, pode ser anotado, tá? Para que esses colaboradores consigam
fazer e consultar o que foi discutido posteriormente, tá certo? Aqui eu tenho um chat da reunião e eu posso incluir outros colaboradores. Na engrenagem, a gente consegue definir os dispositivos de som, câmera, e aqui em informativos eu consigo coletar os links dessa sessão. Então, alguém não conseguiu entrar, está pedindo o link, posso copiar esse link e mandar para a pessoa. Caso você também tenha o serviço de videoconferência comunicação com telefonia móvel ou telefonia fixa também, é possível também disponibilizar números de telefone para que alguém ingresse numa reunião via telefone, via ligação. É possível fazer via chamada tarifada ou via chamada gratuita, tá? Eu posso, durante uma sessão, por exemplo, que é uma coisa que acontece com muita frequência, quando algum colaborador não conseguiu entrar na sessão, eu posso colocar ele através do telefone. Então, basta eu colocar aqui, eu discar para ele, colocar o DDD com o número certinho, tá? E aí, esse colaborador vai ingressar nessa reunião a partir de uma chamada não tarifada para ele. Isso ajuda bastante quando alguém está em trânsito, está fora do escritório e não deu tempo de participar da reunião que ele havia planejado. Dá para ingressar ele dessa forma também. Tá certo, pessoal? E um conceito também que é muito utilizado quando a gente pensa em videoconferência, tá? São os equipamentos de videoconferência. Eu costumo dizer que há uns tempos atrás, quando a gente queria fazer uma videoconferência, quando a gente tinha necessidade de fazer uma sala de videoconferência, a gente tinha que gastar muito dinheiro para comprar equipamentos caríssimos e fazer esse tipo e montar uma sala de reunião, tá? Porém, com tecnologias como essa do Microsoft Teams, que facilitam o acesso a uma reunião, a própria webcam do seu notebook pode ser uma câmera para uma reunião, ou até mesmo câmeras específicas para isso, que se conectam ao seu equipamento, ao seu notebook, ao seu desktop, como, por exemplo, as câmeras da Logitech. Tá? Existem vários modelos de câmeras que são disponíveis e têm um preço muito bom para você que quer montar uma sala de reunião com o próprio equipamento que você já tem, que quer aproveitar um notebook, quer aproveitar já o equipamento que você já utiliza e fazer uma reunião de forma melhor, com mais qualidade. Não precisa gastar uma fortuna com uma sala de reunião caríssima, porque o Teams ele te dá essa possibilidade, tá certo? Só lembrando outra coisa também aqui, como eu estou gravando a reunião, então ele grava a tela, grava o vídeo, grava o que está sendo conversado, e ele vai pedir para que a gente avise aos participantes, tá? Vai aparecer essa tela aqui em cima dizendo, avisando das políticas de privacidade, pois durante a gravação as pessoas têm que concordar para serem gravadas. Tá bem? Vou parar a gravação e vou sair da sessão. Tá certo? Durante uma transmissão também tem um recurso que eu acho interessantíssimo, principalmente quando a gente está no escritório e tem pessoas passando atrás da gente. E aí, para que os participantes não percam a atenção por conta desse ambiente que você está e que não é uma sala de reunião reservada, você pode usar uma opção que se chama desfocar a tela, tá? Aqui eu utilizo bastante quando eu estou no escritório, pois os participantes da reunião vão focar na minha transmissão. Deixa eu mostrar para vocês aqui um videozinho. Tá bem legal. Aqui a gente consegue iniciar uma transmissão, tá? Naquele botãozinho que eu falei para vocês de reunir-se agora. Então, em reunir-se agora, eu tenho aqui uma equipe, posso definir um nome. E clicando em reunir-se agora, eu posso também já iniciar com minha câmera ligada. E aí, clicando sobre os três pontinhos, a gente consegue colocar o fundo desfocado da tela. Isso facilita bastante, como eu avisei para vocês, nessas questões de privacidade do ambiente onde você está conectado, pois você vai conseguir manter o foco dos outros participantes e dos outros integrantes dessa reunião, caso você não esteja num local totalmente reservado. Tá certo? E voltando para aquela gravação que a gente havia feito, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Ele tem aqui já o preview da nossa gravação da última reunião. Se eu clicar aqui, eu já consigo ver em tempo real o que foi feito, o que foi discutido, quando foi, o áudio, o vídeo, os textos que foram discutidos, os participantes, tudo isso eu consigo ver durante esse canal, tá certo? Por último, eu queria deixar apenas mais uma dica antes de iniciar a parte de dúvidas. Eu queria deixar mais uma dica que é a parte dos boots. Eu uso bastante a parte de boots e atalhos. Um deles, por exemplo, é a parte de você salvar uma conversa. Exemplo, eu estou aqui com uma mensagem que foi recebida
Esse e-mail aqui, por exemplo, eu posso marcar essa mensagem como mensagem salva. Se eu quiser depois consultar essa mensagem, eu posso vir aqui, em qualquer lugar onde eu estiver, eu sei lá, eu saí daquela mensagem. Eu não lembro onde foi que eu salvei aquela mensagem. Eu posso vir aqui, ó, sobre o ícone do usuário e clicar em salvas. Ele vai diretamente para a mensagem que eu salvei. Iago, isso é a única maneira de fazer isso? Não. Existem os atalhos do Teams, que eu costumo usar bastante, tá? Quando a gente usa os atalhos, facilita muito mais o nosso dia a dia e fica um pouquinho bem, fica bem mais produtivo. Se você usar a tecla de atalho Ctrl, ponto e vírgula, ele vai automaticamente para essa barrinha de pesquisa aqui e comandos aqui em cima, tá? Independente de onde você estiver, estou aqui e apertei Ctrl, ponto e vírgula, ele vai lá para cima. Se você escrever salvo, ele já vai para as mensagens salvas que você salvou. Não é apenas esse, mas a gente tem outros atalhos, como por exemplo, mudar o status de disponibilidade. A Megan, ela está ocupada, se vocês observarem, ocupada não, perdão, ela está disponível. Se você olhar, está verdinho aqui, ela está disponível. Mas se ela escrever ocupado e der um enter, automaticamente o status dela vai mudar para ocupado. Então, outros colaboradores irão saber que ela não está disponível nesse momento. Ou até mesmo, se ela apertar ponto barra, ainda não mudou lá, está atualizando. Será que foi? Deixa eu tentar novamente. Ponto barra, ocupado. Está sendo definido para ocupado. E aí ele muda automaticamente. Tá vendo? Já mudou para ocupado. Poderia ser também para ausente, então você não quer que ninguém lhe incomode, coloca um barra ausente, ele vai mudar o teu status para ausente e outros colaboradores pensaram que você não está disponível nesse momento, tá certo? É possível também iniciar um chat, uma ligação, entre outras coisas aqui em cima, sem precisar voltar para as abas chat. Por exemplo, se eu escrever chat, enter, ele vai me perguntar com quem você quer conversar. Vou colocar aqui Lídia. Lídia, dou um enter. E qual é a mensagem? Olá, Lídia. E der mais um enter. Se eu der mais um último enter, ele cai diretamente no chat do usuário. Tá certo? Bem fácil, bem tranquilo de se utilizar, né, pessoal? Por último, só um boot que eu queria falar, que é um boot do Forms. Existem várias integrações do Office 365 com o Teams, mas se você escrever @forms numa equipe, tá? Selecionar o Forms, você pode fazer um questionário aos usuários dessa equipe. Exemplo, ele me dá aqui algumas opções que são eu tenho que redigir uma pergunta, tá? Qual o melhor tema? Qual o melhor tema para o próximo webinar? E aí eu coloco um ponto de interrogação e coloco as opções entre vírgulas. Então, Flow, Yammer, e vírgula, Power BI. E aí dou um enter. Se vocês observarem, ele vai criar um formulário para mim com essas três opções, tá? De questionário. Então, os participantes dessa equipe bastam clicar sobre alguma dessas opções e responder a melhor opção para eles. Que em tempo real, esse boot do Forms vai estar alimentando o questionário que eu pedi. Tá? Em uma linha de texto, eu consegui fazer um questionário do Forms sem precisar mudar de tela, que era necessário em outro local. Tá certo, pessoal? Eu queria agradecer a presença de todos vocês, todos os que participaram e puderam acompanhar um pouquinho desse evento, dessa nossa transmissão. Esperamos ver vocês em próximas sessões, tá certo? Haverá uma próxima sessão voltada para a parte de Azure, então contamos com a presença de todos vocês ainda esse mês com essa sessão. Porém, no próximo mês voltamos com outra sessão de Office 365 e produtividade para vocês, tá certo? Acompanhem sempre as mídias sociais, não perder nenhuma novidade e aí enviaremos outros convites para vocês que participaram dessa sessão de hoje, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.
certo? Valeu e tchau, tchau.